E aí, isso, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tô incrível, né? Descansou já? Não, ainda não, tô recuperando. Parabéns Mas pela estamos na vitória, velho. luta já. Obrigado, Sou. Valeu. Foi bem Foi legal esse final de foi semana. legal a corrida, né? Foi bem legal. Da Endurance Com- Brasil, lá em Interlagos, a gente se viu, né, em pessoa. Não fizemos nenhum É, stories, não né, pra deu para galera. gravar na correria, né? Ficou difícil. Sacanagem. Quando você podia, não podia, e vice-versa. Mas eu achei É, que a corrida foi legal, a repercussão foi legal, né? Passou no Sport TV. E eu vi muita gente que não é nem é do meio, assim, comentando sobre a corrida. Então acho que a repercussão foi legal. Não sei se você teve essa impressão. não, muito legal, né? Foi no Sport TV, no YouTube também, né? Então se aumenta o alcance da corrida, bem bacana. É, e ainda mais com aquele final, né? O Nelsinho passando o Mufato, aí depois o Mufato passou de novo, foi legal, cara. Foi legal. Não, foi muito legal. Ah. Essa E vocês corrida na foi Porsche movimentada. ganharam na GT3. Foi, exatamente. Com a gente lá na Mercedes aconteceu um negócio que acontece às vezes na Endurance, que é você ficar Uhum. preso atrás do safety car e acaba tomando volta, né? Então vocês Sim, estavam liderando, a gente estava em segundo, uns 20 segundos atrás, mas ainda no começo da corrida, então assim, corrida em aberta. E aí teve um safety car logo sim. depois da primeira parada que o nosso piloto ficou logo atrás do safety car e aí vocês deram toda uma volta nele, né? Então, por isso que na IMSA, por exemplo, tem o Lucky Dog, né? Para isso não acontecer. Isso. É, o cara não toma uma volta por causa do safety, né? É, Mas a gente sofreu muito lá na temporada passada, porque é, aconteceu isso com a gente algumas vezes ano passado, então é, esse ano ainda bem que não foi com a gente. é, mas pode acontecer, né? Mas eu Pode acho que acontecer. seria o caso até de rever a regra, né? De repente colocar esse procedimento Sim, de reorganizar o grid, porque é um negócio que você não tem controle, né? Não faz parte da estratégia. Acontece, safety car pode acontecer em qualquer momento e onde você está em relação ao safety car também pode acontecer em qualquer momento. Então, eu acho. exatamente. Você não pode controlar isso, é muito difícil, né? Eu sou a favor também do Look Dog. Deixa a É, corrida mais emocionante. é. E a pista estava bem rápida esse fim de semana, né? Tava rápido. A gente pegou pista fria, né? É, Fez muito frio lá em São Paulo, a pista tava legal, cara. tava friozinho. Eu tava de blusa todo dia, não sei você lá. Mas É, quando apareceu um solzinho eu tirei, mas foi difícil tirar. tava friozinho. E inclusive tem um vídeo lá no meu canal explicando por que a pista fica mais rápida quando tá frio. Sim. E além disso, não tinha a FASP, né? Que é normal a Endurance dividir o evento com a FASP no Campeonato Paulista. Dessa vez não tinha. Uhum. Então só tinha pneu slick, então borrachou legal, né? Sim, ficou bem emborrachada e fria, né? É, Tudo a nosso favor. aí inclusive o AJR virou um temporal, um 26.8, né? Com o Vitor Gens, não sei se você viu. Uhum. E mesmo os Sim, GT3 estavam bem mais rápido que ano passado, né? O nosso tempo da Mercedes mesmo ano sim. passado tinha sido 33 alto, nós chegamos a virar 31 zero no treino, então tava bem rápido. Foi. Foi. Tava muito rápido mesmo. E a Porsche nova? É incrível, né? Um carro maravilhoso. Além de Avião? ser bonito, além de ser lindo, é um carro bom para trabalhar. Sensacional. Os Muito pilotos top gostaram? mesmo aquele carro. Muito, muito. Curtiram demais. Todo mundo, né? Quem estava trabalhando, quem estava pilotando, achou o carro fantástico. Legal. O carro é muito Muito bonito, legal muito mesmo. bonito. E o barulho é um dos mais bonitos, eu acho, do grid, junto com o da Aston Poxa, Martin, né? sim. Não, é legal que o barulho dá para você saber quando o carro tá vindo, né? É. É muito legal. Eu não consigo fazer isso porque o barulho da Mercedes parece um pouco um dos protótipos, né? Então não dá pra. Exatamente. Mas eu sei quando a Porsche Exatamente. tá passando. Às vezes eu tava lá na barraca e eu tava pegando o tempo de vocês, né? Obviamente. E aí eu levantava o pescoço para olhar e não era a Mercedes, era outro carro. Os protótipos também é V8, né? Então faz um É, barulho parecido. isso. Mas o Porsche dava para pegar de costas. E você Bem viu bacana. que o pessoal da outra Mercedes lá, da Mateis,
O Xande, na verdade o Xande não correu, né? E aí eles chamaram o sobrinho do Xande, que é o André, e Sim, ele seria o único pro, né? Que o Xandinho é considerado profissional sim, e o André é profissional, anda na WEC. E aí fizeram um acordo de cavalheiro lá para eles largarem do box e sim, também ficar 1 minuto a mais na parada obrigatória. O que você sim. achou? Eu acho que talvez foi bem severo, né? Tipo, tirou os caras da corrida, né? Não, na verdade não, né? Você achou? Porque não, porque tem que estar uma coisa equilibrada, né? E se não fosse o safety car que tiveram, né? Eles iam estar bem na frente, né? É. Eles iam estar bem na frente. Não sei. Mas uma coisa que eu achei nobre deles é que eles respeitaram, né? Tipo, não, isso não fazia parte do regulamento, mas É, eles concordaram com o que o pessoal decidiu e eles poderiam muito bem ter feito segundo o não, regulamento, né? exatamente. Levaram na esportiva. É porque assim, eu não sei como tomaram essa decisão, né? Então é difícil se falar que foi muito severo, que penalizaram demais. Eu não sei como é que era o acordo deles lá, mas da parte deles de aceitar o acordo e cumprir tudo e fazer direitinho, é sensacional, cara. É muito legal trabalhar com gente assim, né? Mas foi uma corrida bonita. Acho que eu fiquei bem feliz da Endurance ter voltado. E acho Sim. que dia 5 de setembro nos veremos de novo. Acho que ou Goiânia ou Curitiba. Não sei se está certo ainda. Estão dependendo muito das prefeituras, de tudo que está acontecendo. Mas em princípio a data é essa, falta decidir a praça, né? Bom, Pedrão, na MotoGP que teve semana passada, né? Não foi ontem. A gente até falou Uhum. sobre o problema de motor da Yamaha, né? Que eles tiraram alguns motores da lista de motores para poder abrir. E Sim. saiu uma matéria no motorsport.com explicando melhor, né? Talvez a vantagem da Yamaha lá na Andaluzia, que Uhum. teria sido uma diretriz da Michelin pedindo para as equipes aquecerem os pneus que eles iriam usar na corrida, no warm-up. Né? E nessa diretriz Uhum. falava para eles darem 3 voltas completas para esquentar o pneu, depois deixar ele esfriar. E aparentemente só a Yamaha fez isso, ou fez com mais carinho, mais cuidado, e por isso a Uhum. Yamaha foi bem lá. Sim. Esse é um procedimento normal, né, Pedro? É difícil a gente botar um pneu 0-0 assim para largar, né? Exatamente. Quando você faz esse procedimento, é uma questão de estrutural do pneu, né? É, Então é importante você fazer esse procedimento porque é uma recomendação do fabricante, né? Então, quem somos nós para poder contestar? é, Quando você larga com pneu zero, 0-0, assim, né? Ele tende a superaquecer, né? Durante um stint, por exemplo, na Endurance. Então, Sim, é normal as equipes fazerem isso, que chama de tirar cera, né? Tirar cera entre aspas, porque isso, não tem cera no pneu, né? Aquele aspecto brilhoso que ele tem é do desmoldante, né? Mas isso, não, ele não influencia em nada na performance do pneu, né? Tanto é que para classificar as equipes, classifica o pneu zero, né? é, Mas, exatamente. eu até perguntei lá em Interlagos, eu encontrei o pessoal da Pirelli e perguntei se tinha alguma coisa química, né, no pneu que exigisse pré-aquecer ele antes, deixar ele esfriar, fazer um ciclo de aquecimento. E eles falaram que não tem nada químico que impede a borracha de ser usada direto assim na corrida. O que acontece é que quando você dá uma temperatura gradual no pneu, é melhor para a estrutura, né, Pedrão? Ao invés de Sim, dar um choque térmico nele, você faz ele aquecer mais lentamente e por isso a isso. estrutura dele fica preservada, né? Você prepara ele para aguentar o tranco, né? Vamos dizer É, assim. é. Você dá uma caprichada na preparação para ele resistir melhor. Mas assim, a gente tem sempre que seguir a recomendação do fabricante, né? Se ele Uhum. mandar fazer outro procedimento, a gente faz o que o fabricante recomenda. Não Com certeza. tem, não tem receita de bolo, né, para coisa. Eu sou e aproveitando já que você começou a falar de pneu, e essa corrida da Fórmula 1, hein, cara? Pois é, o pneu não foi o mesmo motivo, mas teve uma falha de estrutura, né, parece. Sim, a gente viu ali o
o Bottas furou o pneu faltando 3 voltas, depois do Hamilton na última volta. O Sainz Explica também. pra gente isso. Explica pra gente o que acontece aí nessa situação, ainda mais em Silverstone, né? Que é uma pista muito rápida, que exige muito do pneu. A nossa explicação é tudo com os dados que a gente tem daqui, né? Claro. Mas é comum o pneu falhar por estrutura. Se a gente até falou, lembra quando a gente falou do pneu Aero 18 da Fórmula 2? Que Sim. o pneu de perfil baixo ele até está mais sujeito a isso, que é quando o pneu tem uma carga lateral exagerada, a estrutura dele, o ombro dele, pode sofrer, né? Pode falhar estruturalmente, pode simplesmente romper. E Silverstone tem muita carga lateral, tem muita carga, muita curva de alta, né? Inclusive a Sim. Pirelli, ela impõe uma pressão mínima para as equipes por causa disso, né? Porque ela quer ser conservadora, ela não quer que os pneus falhem como falharam aí. Claro. É ruim para o marketing deles, né? Então, Com em Silverstone, certeza. essa pressão mínima ela é 4 libras mais alta do que na Áustria, por exemplo. Acho que na Áustria Hum. a pressão mínima que as equipes podem sair do box é 20 libras, em Silverstone é 24. Justamente já pensando nisso. Só que aí tem um fator que foi aquele safety car, né? Que foi Sim. na volta 13. Acho que a estratégia normal seria isso mesmo, largar de médio e colocar duro. Mas Uhum. não na volta 13, né? E aí o safety car saiu na volta 19 para 52, são 33 voltas. Então 33 voltas foi o stint, né, desses pneus. Ele foi Sim. maior do que o esperado. Só que as equipes tinham que parar no safety car mesmo, né? Eu acho que até a aposta da Haas foi isso, foi de repente pensar, acho que o pessoal não vai aguentar, vai ter que parar de novo. Por isso que a Haas não parou, talvez. Sim. Mas então acho que juntou isso, né, esse lance do safety car com o circuito, né, que é exigente. E por que que não foi uma falha de desgaste? Por que que a gente sabe que não é uma falha de desgaste e foi de estrutura, né? Isso é legal você comentar, né? Porque quando o pneu vai desgastando, ele vai perdendo borracha e o desempenho do carro despenca, né? Então, naquelas voltas antes do pneu furar ou ter algum problema por desgaste, você vê que o ritmo acaba. E nesse caso, não, né? O carro estava 100% no ritmo forte e o pneu simplesmente não suportou. É, uma prova disso é o Grosjean, né? O Grosjean tava com um pneu mais novo e não é que ele tava sobrando, passando, acho que ele passou só o Kimi, ele ficou lá atrás Uhum. mesmo. Então, tudo indica que foi uma falha é, estrutural, né, Pedro? Agora, na Stock, isso é comum, às vezes acontece de pneu da classificação, por exemplo, em Cascavel. Cascavel é crítico, né, para isso. Muito. E às vezes acontece de tipo o pneu. Porque na classificação o que as equipes fazem? Coloca a calibragem ideal. Na Stock não tem calibragem, pressão mínima, né? Então eles põem a calibragem ideal. Só que o pneu traseiro direito às vezes quebra o ombro, né? E aí Isso. você passa a mão no ombro do pneu, você vê que ele fica ondulado, né? E aí que o ombro Sim. quebrou. E aí as equipes acabam colocando esse mesmo pneu numa posição menos crítica, talvez no dianteiro esquerdo, por exemplo. E quando a Pirelli entrou na Stock, teve uma corrida em Cascavel que foi meio caótica com isso, você lembra? Sim, eu lembro. Eu lembro. Um Até monte de gente sofrendo com o pneu estourado, né? ah, no caso da Stock, o pneu começa a vibrar antes, né? Logo antes, assim, meia volta antes ele começa a vibrar. E até dá pro piloto, se ele tiver esse feeling, né, de entrar pro box. Uhum. Depois dessa corrida caótica que teve lá em Cascavel, a Pirelli até enrijeceu o ombro e aumentou o perfil dos pneus da Stock, você lembra? Lembro, lembro. Acho que Lembro, os era pneus vieram maiores. no ano seguinte, né? Acho que era 660, Ah, passou para 680, não lembro. Não lembro a medida, mas os pneus vieram maiores e mais rígidos. E a Pirelli se pronunciou, óbvio, né? Falaram sobre estilhaços da asa do Kimi Raikkonen. Eu, sinceramente, não acredito nisso, não. Eu acho que eles estão... Óbvio, é possível, mas eu não acho que foi assim. mas assim, se tivesse acontecido com um, né? Mas foram muitos que passaram por isso, né?
e justamente com stint prolongado. Então, eu acho que essa história da asa aí não cola, não. E a Pirelli está falando em talvez estipular um stint máximo para a corrida desse fim de semana, né? Porque não dá tempo deles fazerem uma ação Sim, maior do que reformularem o isso. pneu. Então talvez vai ter stint máximo. Isso aconteceu uma vez na MotoGP, em 2013. Olha aí. Eu não lembro quem era o fabricante da MotoGP, acho que era Michelin. Acho que foi em Phillip Island, na Austrália. Lá estava muito quente, o asfalto muito abrasivo, o desgaste nos treinos era muito grande. Aí fizeram uma reunião lá e estipularam que ia ter um pit stop, uma janela de pit stop. Então os pilotos tinham que obrigatoriamente trocar de moto e, consequentemente, de pneu durante a corrida. E até o Marques, que estava ali brigando por pódio, acho que ele ia ficar em segundo ou terceiro, ele não parou na janela. Ele até parou na volta seguinte, ele perdeu por uma volta a janela e foi desclassificado. O cara não tá acostumado a fazer isso, né? Imagina, parar para trocar pneu na moto, quis nem saber, né? Eu não sei o que aconteceu ali, mas ele não parou e foi desclassificado. E tava brigando pelo título até, então foi. Fez falta, com certeza. É da hora os pilotos fazendo pit stop, né? Descendo da moto e subindo na outra rapidinho. É legal. Rapidão. Bom, e outra coisa, Pedrão, da Fórmula 1, o Nico Hülkenberg não largou, né? Aí eu não sei se você. Sim. Aliás, você tava no voo bem na hora, né? Eu não pude ver a corrida, eu tava no Cara, aeroporto. você tinha que ver, na hora que, na volta de apresentação, mostrou o Nico na barraca de cronometragem, meio que conversando com a equipe assim, os caras da Globo bugaram, velho. Eles ficaram mudos, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles não tinham informação, sabe? Eles falaram assim, até apareceu o carro, como é que chama, aqueles gráficos, sabe, do grid, até apareceu o carro dele no grid ainda. Foi engraçado. Mas dá dó, né? Por que o Huckenberg não largou? Parece que um parafuso da embreagem quebrou, cara. Sim, Do case da embreagem, né? Exatamente, não tinha tempo para trocar, né? Porque o carro fica em parque fechado, né? Então ele classificou normal. Sim. Aí eles não podem funcionar o carro. Eles podem funcionar o motor de novo mais ou menos às 10 da manhã. Né? Eles têm essa autorização para ver se está tudo ok. Provavelmente o motor funcionou, tudo ok. Tudo perfeito. E aí na hora que foram ligar para ir para o grid, não ligou. E aí não tinha tempo, né, de trocar motor nem nada. Uma cirurgia, na verdade, né? Uma troca de motor. Demora. Enfim. Infelizmente, né? Uma pena, mas eu acho que ele vai andar de novo. Eu acho que ele vai andar de novo nesse fim de semana aí. Acho que vai ser ele. Ô, Soy, falando agora um pouco de INSA, teve uma chuva danada lá na corrida e eles interromperam por bandeira vermelha. Alguns acidentes, gente rodando. Já no finalzinho da corrida resolveram dar a bandeira vermelha. Eu acho que a direção de prova, toda vez que começa a chover forte assim durante a corrida, ela fica esperando o pau quebrar, né? Tá medindo a febre, né? Tá medindo a febre. Aí os caras começaram a bater. O Montoya, coitado, não tinha nada com isso. Tomou uma na traseira, bateu no guarda-reio. E aí foi uma bandeira vermelha por mau tempo, né? Normal, né? A gente já viu isso acontecer até na Áustria, teve isso na Fórmula 3, naquela corrida lá que a gente comentou. Mas depois eles voltaram, assim, só que voltaram com safety car, né? Era só para não encerrar a prova em bandeira vermelha, voltaram em safety car. Aí o safety car saiu faltando, tipo, 5 minutos. O Elinho, o Castro Neves até ganhou. Mas... Coisa boa, hein? Mas assim, se eles quisessem encerrar a prova, poderia, né? Porque já tinha mais de 1h20, eu acho. Mais de 1h30, sei lá. Então daria... Tá previsto na regra, né? Eles podem encerrar a prova. Sim, com certeza. É um procedimento, né, padrão, né? Você já completou o tempo mínimo da prova, né? Ali na situação, né, dependendo da situação, você não tem por que voltar com a corrida, né? E às vezes é até mais seguro, é melhor para todo mundo, e aí você encerra com a bandeira vermelha, mas tem que lembrar que conta o posicionamento antes da bandeira, né?
Não na, Exatamente. na volta antes, não na volta que a bandeira acontece. Isso às vezes dá confusão, né? Você lembra, esse aí todo mundo lembra, acho, né? Mesmo quem não, mesmo quem era criança vai ter visto já. Mas em 2003, GP Brasil, Alonso bateu no café e o Fisichella ganhou. Só que no dia deram Olha a aí. vitória para o Kimi. Eles só viram Uhum. que o Fisichella ganhou depois por uma imagem que dava para ver. O Fisichella passava a linha de chegada e depois deu a bandeira vermelha. E aí deram o troféu para ele na corrida seguinte, que era Imola. E aconteceu na Stock Car também, né? O Daniel Serra bateu, causou a bandeira vermelha e ainda levou os pontos, né? Porque cancelaram a prova por causa da bandeira e considerando a volta anterior, ele conseguiu levar a pontuação ainda, mas foi ele que causou a bandeira vermelha. Pois é, isso aí foi curioso, né? Acho que era pódio até, né? É, Acho que ele estava em segundo ou terceiro. E foi nessa mesma corrida aí que a gente falou que os pneus estavam falhando, né? Ele bateu porque um dos sim. pneus falhou ali na curva da vitória, que é uma curva bem rápida. Ele bateu no muro para dentro. Mas curioso isso aí, né? Ele causou a bandeira vermelha e não teve E é, nada. Óbvio que acidente ninguém gosta, mas ele não perdeu nada com isso na pontuação. amenizou o prejuízo, né? É. É bom se sempre fosse assim. Pedrão, da NASCAR que teve ontem em New Hampshire, tem duas Uhum. coisas que eu queria comentar com você. Uma, esse Hum. circuito de New Hampshire, ele é um dos que tem menos banking, né, do circuito. Eu acho que ele tem entre 4 e 6, e o normal, por exemplo, Daytona tem, acho que é 25. Daytona tem mais banking na reta do que New Hampshire na curva, porque sabe Nas quanto tem de curvas. banking na reta em Não. Daytona? Não chega a ser uma reta curva, né? 18, cara, 18 Ah, graus. Então é mais que caraca. muito circuito aí, é bastante. E, E e- você vê a e- diferença no setup do carro, né? então, lá em New Hampshire dá para ver as cambagens bem exageradas, né? Porque quanto maior o Hum. banking, menos cambagem você precisa e pode usar também, né? Porque a carga vertical no pneu é muito grande, né? No banking. É, e o carro rola menos também, né? Tem essa questão geométrica também. Exatamente. E aí em New Hampshire você vê as cambagens bem exageradas, inclusive a cambagem interna é positiva, dá para ver bem nas fotos. O setup totalmente assimétrico. Exatamente, totalmente, bem assimétrico. É tipo o Bem estoque em assimétrico. Brasília, só que não chega tanto, né? Estoque em Brasília no anel externo também você vê uma roda meio que em pé assim, a outra assim, né? Não, e dá muita agonia, cara. Parece que a roda vai cair, né? Você fica ali do lado do carro. Fala, cara, tá estranho isso aqui. É diferente, velho. Uhum. A outra coisa que, isso é comum na NASCAR, mas eu vi, queria comentar, é o True Junior. Ele sofreu uma penalização, ele estava bem na corrida, estava entre os primeiros, e ele sofreu penalização por pneu descontrolado, que é Uhum. quando no pit stop a equipe não cuida e o pneu sai rolando assim no pit lane. Isso tá, a regra proíbe justamente para evitar acidente, né? Às vezes um carro tá passando, joga o pneu longe, joga em alguém, então é meio esquisito, né? Parece que não faz parte do jogo, mas É um momento muito tenso, né? E aí você com a regra dessa, você consegue deixar um ambiente mais seguro, né, para quem tá trabalhando. Lá no corre-corre, voa um pneu, acerta alguém, não é esse o intuito da coisa, né? Então eu acho uma regra muito válida e legal de ver de vê-la aplicada, né? com certeza. Ô, Sui, na corrida da DTM que teve lá em Spa, a Hankook, que é a fabricante dos pneus, estipulou uma pressão mínima muito alta também, né? Pelas características da pista, né? A gente sabe que Spa é uma pista muito rápida, os pneus sofrem muito. E na DTM esse ano eles não estão usando o tubo de freio, né? Então, para as equipes controlarem essa pressão, para deixar ela baixa ou perto do mínimo, foi difícil, né? Os DTM em Spa, bem legal, né? Fazia 15 anos que a DTM não corria lá. E é uma pista de alta, né? Muita curva de alta. Então Uhum. a Hankook, assim como a Pirelli em Silverstone, colocou uma pressão mínima mais alta, né? O normal acho que é 1,25 bar, foi para 1,45. Subiu E, bem. e o duto de freio
não ajudou a manter a falta do de freio, né? Não ajudou a manter essa calibragem baixa. Acho que as equipes não estavam conseguindo manter a calibragem baixa aí. Porque o freio esquenta muito, né? E esse calor é transferido para o pneu. Consequentemente, com maior temperatura, a pressão vai subir, né? É. Mas o que a gente viu lá, assim, né, sem ser técnico, é domínio da Audi, né? As duas corridas foi tipo, fecharam o pódio. Teve uma das corridas que foi os 5 primeiros Audi, as duas classificações. Mas eles também foi um dia menos, hein, Pedrão? Também, assim Ah, como é? várias Como é que foi categorias. lá? Foi só sábado e domingo. E Uhum. tinha um treino de 45 minutos. E depois Caraca, classificação e corrida, né? classificação e acabou. Beleza. Pedrão, Então é isso, senhor? é isso. Esse fim de semana Beleza. vai ter mais corridas. Semana que vem também para comentar. Isso aí. Foi legal te ver, senhor, lá no final de semana. Na próxima, se a gente tiver uma oportunidade, a gente registra pra galera, né, nosso encontro lá. Mas Com valeu, foi bem certeza, legal. com certeza. Um abração. Se cuide aí. Beleza, outro, senhor, a gente se fala. Você também, um abraço. Valeu. Valeu.